Capítulo 2. Aos pés de Jesus na tristeza, orando pelos mortos. A história. A respiração forçada de Lázaro estava mais lenta agora. O irmão doente de Maria estivera oscilando entre a consciência e a inconsciência durante a noite. Pela manhã, seu corpo tremia por causa da febre. Seus olhos estavam semicerrados. Onde está Jesus? Maria se perguntava. Por que está demorando tanto? A mensagem urgente fora enviada 4 dias atrás. Ele já deveria ter chegado. O mensageiro havia encontrado Jesus e retornado. Ao receber a notícia, Jesus disse: "Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado." A princípio, as palavras do homem trouxeram esperança ao espírito abatido de Maria. Mas quando as horas passaram e o estado de Lázaro piorou, dúvidas começaram a pairar sobre sua mente. Não é para a morte, não é para a morte. Maria repetia as palavras em seu coração como um cântico de confiança, embora seus olhos e ouvidos lhe dissessem que seu único irmão estava à beira da morte. Ela observou enquanto sua irmã mais velha, Marta, aplicava um pano úmido sobre a fronte e o rosto febris de Lázaro, ocasionalmente se inclinando perto do ouvido de seu irmão inconsciente e sussurrando: "O mestre logo estará aqui e tudo ficará bem. Por favor, aguente firme." Maria sabia que Marta repetia isso mais para si mesma agora, porque Lázaro havia deixado de responder aos seus comentários durante a longa noite. Vários meses haviam se passado desde que Maria tivera seu primeiro encontro com Jesus no vergonhoso episódio no templo e passara a segui-lo. Maria fora diretamente do templo para o lar de Marta e Lázaro, em Betânia, uns 3 quilômetros de distância. Derramando lágrimas de arrependimento, ela confessou o constrangedor incidente à sua família. Ela lhes contou abertamente sobre a vida secreta de pecado que estivera levando e como Jesus lhe havia perdoado. Maria indagou: Poderia ser esse rabino de Nazaré o Messias? Aquele que temos esperado por tanto tempo? As boas novas do Mestre já haviam tocado o coração de Marta e de Lázaro. Eles estavam convencidos da missão divina de Jesus de Nazaré e não ficaram surpresos com a confissão de Maria. Seus irmãos tinham fortes suspeitas quanto às razões pelas quais Maria havia se mudado para a cidade de Magdala. Magdala era uma cidade de má fama, localizada na costa oeste do Mar da Galileia. Era um balneário frequentado pelos romanos, especialmente pelos soldados que estavam de folga. Barcos alegremente iluminados e carregados com soldados fanfarrões, prostitutas e uma grande quantidade de vinho chegavam ao cais de Magdala cada noite. A música alta e as risadas embriagadas eram a perdição dos pescadores locais. Por anos, Maria contara a Marta e Lázaro uma verdade parcial de que ela obtinha seu sustento consertando roupas para o exército. Eles tinham visto as grandes quantias que a irmã levava em cada visita, muito mais do que uma simples costureira poderia ganhar. Diariamente, Marta e Lázaro oravam para que sua irmã abandonasse aquela vida imoral. Acreditavam que assim como Jeová havia transformado a prostituta Raabe em uma respeitada mãe em Israel, poderia salvar Maria. Eles estavam transbordando de gratidão pela repentina mudança na vida da irmã mais nova. Pela primeira vez em muitos anos, os olhos de Maria brilhavam e demonstravam felicidade. Naquela mesma tarde, Lázaro procurou e encontrou Jesus e então insistiu para que ele e seus amigos fossem até sua casa para jantar. Jesus concordou e no fim da noite, Marta e sua irmã convenceram Jesus e seus amigos a ficarem em seu lar sempre que estivessem naquela região. Muitas pessoas iam ansiosamente para ouvir Jesus ensinar, mas poucas o convidavam para ir ao seu lar. Os fariseus e saduceus haviam convencido o povo judeu a considerar Jesus um perigoso inimigo de sua fé. Convidá-lo para ir ao seu lar representaria suicídio social certo e exposição à ira dos líderes da sinagoga local. Jesus advertiu Lázaro sobre o perigo potencial de hospedar alguém tão odiado, mas Lázaro não ficou com medo.
Ele repetiu que seu espaçoso lar sempre estava aberto para Jesus e seus discípulos. O mestre aceitou agradecido o ato de hospitalidade do homem. Logo se tornou evidente que o mestre se sentiu atraído por esse trio de irmãos. O lar de Lázaro e Marta se transformou num oásis onde se refugiar das intensas pressões de seu ministério. Jesus apreciava o ambiente limpo e ordeiro que circundava Marta. Como colegas carpinteiros, Lázaro e Jesus trocavam ideias sobre as técnicas de trabalho na madeira. Também o mestre achou animador o desejo natural de Maria pela verdade, comparado com a constante resistência dos escribas e líderes religiosos. Assim começou uma sólida amizade entre Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Eles se tornaram sua família sempre que estava nas redondezas de Jerusalém. Esse era o único lugar durante o ministério terrestre de Jesus em que ele podia desfrutar as comodidades de um lar calmo e a cordialidade de uma família. Ele e os seus discípulos frequentemente buscavam refúgio no lar de Betânia, exceto quando o clima estava ameno. Então Jesus preferia dormir sob as estrelas em um pomar de oliveiras afastado, do lado de fora de Jerusalém, um lugar chamado Getsêmani. Considerando o grande amor de Jesus por seu irmão, Maria achava difícil imaginar que o mestre não se apressaria para ficar do lado de seu amigo quando ouviu sobre a doença de Lázaro. De repente, o ritmo irregular da respiração de Lázaro cessou. Marta e Maria fixaram o olhar na forma inerte de seu amado irmão. No silêncio ensurdecedor, a mente delas gritava: Respire, respire. Quase como se pudesse ouvir o rogo não pronunciado do coração delas, Lázaro deu mais um curto suspiro e então soltou o ar devagar. Por um momento, o silêncio pairou no quarto do doente como uma pesada vestimenta escura. De repente, o insuportável silêncio foi quebrado pelo deprimente grito de dor que veio primeiro do íntimo de Marta e depois de Maria. Lá perto de sua cama, dos lençóis de linho úmidos, por causa da febre, as duas mulheres se ajoelharam e choraram e lamentaram enquanto o corpo quente de seu irmão ficava frio. Onde estava Jesus? Ele havia curado tantos estranhos sem nenhum esforço. Por que não tinha vindo para curar seu amigo? Lázaro e Marta sempre o haviam recebido bem em sua casa, alimentando e abrigando seu heterogêneo grupo de discípulos, e ele não tinha vindo quando era necessário. Perguntas e dúvidas pairavam na mente das duas irmãs. Depois de um tempo, Marta se levantou e resolutamente enxugou os olhos com um pano. Precisamos tomar as providências, Ela disse, levantando o queixo com determinação. Marta encontrava alívio na atividade. Em sua confiança de que Jesus viria e curaria Lázaro, ela não esperava que ele morresse e, consequentemente, não fizera os preparativos. Preciso comprar a roupa do sepultamento e os ungüentos, Disse Marta enquanto secava os olhos com um pano. Desde o embaraçoso incidente de Maria no templo, a irmã mais nova raramente se aventurava a ir à cidade. Movendo-se em direção à porta, Marta voltou-se para Maria. Não temos uma sepultura. Ela disse. Quando a palavra sepultura saiu de seus lábios, sua voz falhou e novas lágrimas começaram a brotar. Maria envolveu a irmã mais velha com seus braços. E aquele terreno do lado de fora de Betânia que nossos pais nos deixaram? Lázaro gostava de sentar-se numa rocha no alto da montanha. Eu sei, mas o solo é muito rochoso. Seriam necessários vários homens trabalhando uma semana ou mais para escavar uma sepultura não muito profunda. Relembrou Marta. É verdade, mas tanto quanto me lembro, existem cavernas no lado da montanha. Eu costumava brincar nelas quando criança. Maria admitiu. Conheço uma caverna que seria grande o suficiente para sepultar um rei. Marta franziu a testa. Ela apertou os lábios enquanto pensava na sugestão da irmã. Uma caverna seria melhor do que um buraco no solo.
O pai Abraão foi sepultado em uma caverna e Lázaro era tão nobre como qualquer rei. É uma boa ideia. Vamos usar a caverna. Com o lugar do sepultamento decidido, Marta entrou em ação. Maria, preciso que você vá à família de Jabim e informe sobre nossa perda. Elas são as melhores pranteadoras do vale. Diga-lhes para virem à nossa casa amanhã bem cedo, com mais pranteadoras. E também contrataremos alguns músicos. Ela saiu agitada do quarto, falando enquanto caminhava. Eu combinarei com o chefe da sinagoga para fazer as orações antes de você e eu conduzirmos a procissão até a sepultura. Que o funeral correu bem não foi surpresa. Sempre que Marta era responsável por um evento, as coisas davam certo. Ela era conhecida na região como uma organizadora perfeita, uma especialista em cuidar dos detalhes. No segundo dia, várias primas chegaram do norte e se juntaram às pranteadoras contratadas. Marta e Maria apreciaram o conforto que receberam da família e amigos, mas de vez em quando alguém perguntava: "Pensei que vocês tivessem bastante amizade com o mestre da Galileia, que operava curas. Esperava vê-lo aqui. Que pena que ele não chegou a tempo para curar o querido Lázaro." Em cada comentário desse tipo, uma dolorosa confusão dava uma nova pontada no coração delas. Por que ele não tinha vindo? Por que Deus permitira que seu irmão morresse? Marta perguntou ao mensageiro vez após vez. Você tem certeza de que ele entendeu o que você disse? Sim, o jovem disse. O mestre me disse que a doença de Lázaro não era para a morte, mas para a glória de Deus, que o Filho de Deus seria glorificado através dela. Foi exatamente isso que ele disse. Sendo assim, por que não tinha vindo? Teria ele encontrado algo trágico em seu caminho para Betânia? Teria sido preso pelos judeus? Estaria o mestre definhando em uma imunda cela de prisão romana, como havia acontecido com seu primo mais velho, João Batista? Na manhã do quarto dia, Marta havia acabado de servir o alimento para o grupo de membros visitantes da família e hóspedes, quando um de seus primos entrou repentinamente na cozinha. O garoto cochichou algo para Marta. "Um dos discípulos me pediu para lhe dizer que Jesus está esperando por você do lado de fora da vila." Sabendo que o Senhor tinha muitos inimigos perto de Jerusalém e desejando evitar atrair muita atenção, Marta silenciosamente saiu da casa sem contar a Maria. Ela seguiu o garoto até um bosque de oliveiras do lado de fora de Betânia. Marta viu Jesus sentado na ponta de uma pedra da prensa de oliveira, descansando de sua viagem. Correndo até ele, ela ajoelhou-se e disse entre soluços: Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa era tanto uma pergunta como uma declaração. Ela olhou para o rosto de Jesus e viu algo completamente imprevisto. Onde esperava encontrar tristeza, encontrou paz e alegria. Uma centelha de esperança de repente brilhou na mente de Marta. Jesus tinha ressuscitado mortos antes. Havia aquela menina perto de Cafarnaum. Naturalmente, os escribas tinham dito que ela não estava realmente morta, apenas num sono profundo. Mas Pedro, Tiago e João, que testemunharam a ressurreição da menina, lhe asseguraram que a menina estava completamente fria, inerte e sem vida. E quando Jesus disse: "Menina, eu lhe digo, levante-se", a criança voltou à vida. Depois, Marta se lembrou de ter ouvido sobre o filho daquela viúva pobre de Naim. O rapaz já estava sendo levado para o sepultamento, quando Jesus parou a procissão e tocou no caixão, obrigando os carregadores a fazerem uma pausa. Então ele disse: "Jovem, eu te mando, levanta-te." E lá no meio da rua, o rapaz morto sentou-se e falou com sua mãe. Poderia Jesus fazer isso por Lázaro, mesmo depois de 4 dias? Marta reuniu cada fragmento de fé antes de dizer: Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus colocou
ternamente sua mão sobre o ombro dela e olhou afetuosamente para o rosto molhado de lágrimas da mulher pesarosa. Teu irmão há de ressurgir, ele disse. Esperando certificar-se de que ela e Jesus estavam falando do mesmo acontecimento, Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Agora foi a vez de Jesus esclarecer a questão, porque se ele ressuscitasse Lázaro, seria apenas uma extensão temporária da vida terrestre. Então ele morreria novamente. Mas a vida que Jesus tinha para oferecer era aquela que não tem fim. Jesus disse a ela: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? A pergunta dele a colocou contra a parede. Ela se lembrou das dúvidas que vinha nutrindo desde que Lázaro morrera. A fé sempre era uma questão de suprema importância para o mestre. Com convicção, Marta disse: Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Jesus ternamente tomou as mãos de Marta nas suas. Vá calmamente e traga Maria com você. Vamos até a sepultura juntos. Marta imediatamente percorreu seu caminho de volta à casa, andando tão rápido quanto podia, sem dar a aparência de pressa. Enquanto ela passava pelas pedras em seu trajeto, surgiram dúvidas em sua mente. Sim, Jesus ressuscitou os mortos, mas aquelas pessoas estiveram mortas por apenas umas poucas horas. Lázaro está morto faz 4 dias agora. Ela espantou a dúvida indesejável de seu pensamento. Preciso crer que ele pode fazer até mesmo isso. Quando ela se aproximou da casa, as coisas estavam calmas, com exceção do silencioso lamento dos pranteadores. Os exaustos músicos estavam fazendo uma pausa em seu ciclo de orações e pesarosas melodias. Marta viu Maria sentada na ponta de um banco perto da janela, balançando a parte superior do seu corpo para frente e para trás, olhando para o nada. Ela tinha colocado um xale preto sobre o cabelo e os ombros. Parecia estar abraçando a si mesma, como se estivesse com frio, embora houvesse uma morna brisa vespertina. Os lábios da jovem mulher se mexiam, mas não pronunciavam palavras. Marta colocou gentilmente sua mão nas costas de Maria e sussurrou em seu ouvido: O mestre está aqui. Ele está chamando você. Marta esperava não chamar a atenção dos escribas no funeral. Todos sabiam que eles estavam unidos com os sacerdotes contra o Galileu que operava curas. Mas quando Maria ouviu a mensagem da irmã, ela respirou profundamente. A irmã mais jovem deu um salto e se apressou para fora da casa. Ela estivera orando justamente para que Jesus chegasse. Os judeus que estavam na casa consolando-a observaram a saída de Maria, e Marta foi atrás dela. Supondo que as duas irmãs estavam indo à sepultura para chorar, eles as seguiram, dizendo uns aos outros: Este é o último dia de lamentação. Devemos nos unir a elas. Jesus ainda estava sentado pacientemente no lugar em que Marta o havia encontrado. Quando Maria viu Jesus, ela se lançou aos seus pés e soluçou: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu as suas lágrimas e as dos pranteadores contratados que lentamente subiam a trilha, sentiu a dor deles. Ternamente secou uma lágrima do rosto da mulher. Curvou a cabeça e fechou os olhos. Era como se uma agonia sobrenatural pesasse sobre ele. Um gemido lancinante escapou de seus lábios. Então ele levantou o rosto dela em direção ao seu e perguntou: Onde o sepultastes? Marta respondeu: Senhor, vem e vê. Quando Jesus e as mulheres entraram na clareira ao pé do monte, os pranteadores e músicos logo ocuparam o seu lugar atrás da família, ficando em frente à sepultura. Os pranteadores contratados deram uma nova demonstração de sofrimento de primeira classe, e os músicos acompanharam com canções fúnebres.
Eles desejavam impressionar o famoso mestre com a profundidade de sua emoção. Lágrimas brotaram dos olhos do mestre. Os músculos involuntários de pesar contraíram sua expressão facial. E Jesus chorou. Um dos escribas, surpreso pela autêntica demonstração de tristeza, sarcasticamente deixou escapar: não poderia aquele que abriu os olhos do cego ter impedido que esse homem morresse? Jesus ouviu o comentário do homem e levantou os olhos com o rosto molhado de lágrimas. Depois que o mestre se recompôs, ele olhou para a grande pedra que fechava a caverna. Lá permanecia o corpo frio de seu amigo, decompondo-se na escuridão. Ele sabia que em breve seu próprio corpo sem vida seria lacrado de forma semelhante. Exatamente quando os gritos de lamento dos pranteadores e o som dos músicos alcançaram um novo crescendo, Jesus chocou o grupo reunido. Tirai a pedra! Ele disse em voz alta. Instantaneamente o choro e o lamento cessaram e se seguiu um longo e embaraçoso silêncio. Toda a multidão ficou sem fala, olhando para Jesus, depois para Marta. Não querendo ser deselegante na frente de seus hóspedes, Marta desejou certificar-se que entendera o pedido do Senhor. Tão educadamente quanto possível, ela lançou-lhe um sorriso preocupado. Mestre, já está cheirando mal. Ele está lá por 4 dias. Um leve sorriso surgiu dos cantos dos lábios do mestre. Eu não lhe disse que se você acreditasse veria a glória de Deus? A respiração de Marta ficou presa em sua garganta enquanto ela lentamente se virou para Maria em busca de aprovação. Maria balançou a cabeça ansiosamente. Tomando um fôlego profundo para conseguir coragem, Marta acenou para alguns dos robustos jovens que tinham ajudado a preparar a caverna poucos dias antes. Façam o que ele diz. Eles encontraram a madeira usada como alavanca para rolar a pedra maciça sobre a entrada da tumba. Dando uma olhada final para as irmãs, os homens esperavam que as mulheres reconsiderassem o mórbido pedido. Em vez disso, eles viram uma firme determinação na expressão delas. Enquanto 2 homens forçaram a longa vara na base da pedra, outro empurrava com suas costas contra a rocha. Os homens empurraram até que a grande pedra arredondada rolou 1 metro para a esquerda, deixando exposta a entrada da sepultura de Lázaro. Os homens poderiam ter movido a pedra um pouco mais, mas o opressivo odor de morte que exalava da entrada da caverna fez com que a deixassem ao lado do sepulcro. Com real dignidade, Jesus levantou a cabeça e estendeu as mãos em direção ao céu. Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Então, com autoridade e confiança, ele fixou o olhar na sepultura e chamou em tons claros e fortes como trombeta. Lázaro, vem para fora. Por uns poucos momentos, tudo ficou em silêncio. Todos os olhares estavam concentrados na sepultura. Da escuridão da caverna veio um som surdo e a sombra de algum movimento. Gritos e expressões de surpresa agitaram a multidão enquanto todos deram um passo para trás. Todos, exceto Marta e Maria, que começaram a aproximar-se da tumba. De dentro da sepultura vieram um ruído distinto e uma voz confusa, seguidos por uma imagem misteriosa que preencheu a entrada. Um homem envolto numa mortalha amarela se esforçava com as mãos presas para libertar o rosto, ao mesmo tempo em que tropeçava nas tiras de tecido que haviam se soltado de seus pés. Risos surgiram por toda parte entre a multidão. Jesus chamou alguns espectadores atônitos. Desatai-o e deixai-o ir. Marta foi a primeira a alcançar Lázaro.
Com alegria, ela removeu o tecido com o qual ternamente havia envolvido o corpo morto 4 dias antes. Maria também correu até o irmão, mas antes de alcançá-lo, cuidadosamente se virou para Jesus e novamente caiu aos seus pés, expressando sua gratidão através de lágrimas de felicidade. Por trás da família reunida, a multidão cochichava: "Este homem deve ser o Cristo?" Sem serem notados pelo grupo atônito, 2 hóspedes silenciosamente deixaram o funeral que se tornou comemoração. Os sacerdotes precisam saber imediatamente desse fantástico milagre.